Uma coisa interessante de analisar é o seguinte: o futuro ele é determinado pela espécie. Eu poderia dizer até que ele é parcialmente determinado, né? Porque tivemos a passagem dos gestos para a oralidade há 70 mil anos e hoje todo mundo fala, todos os sapiens, né, falam. E não era assim quando a gente começou, né? Boa parte dos sapiens escrevem. E também não era assim quando a gente começou. Mas tem tribos, né, isoladas que não têm escrita. Então a gente não pode dizer que todo mundo adotou a escrita. E tem muita gente que, apesar da escrita existir, não sabe ler nem escrever. Então a gente não pode dizer que todo mundo adotou, né? Então existe um grau de opção tanto das pessoas quanto das regiões, dos países, na adoção de novas mídias. Além disso, novas mídias sofisticam o modelo de comunicação. Elas vêm por uma necessidade humana. A coisa vai ficando complexa, a gente começa a ter problemas para serem resolvidos que a mídia anterior não conseguia mais resolver, foi assim que surgiu a oralidade, foi assim que surgiu a escrita e é assim que está surgindo o digital. A gente começa a ter problemas que não consegue resolver, as pessoas começam a pensar formas de resolver o problema e vão pensando em tecnologias para melhorar a forma de se comunicar. E a partir daí, nós temos, com essas novas tecnologias, uma outra possibilidade. Se eu tenho uma nova forma de me comunicar, eu posso ter uma nova forma de decidir. E administrar é decidir. A base da administração é a melhoria da qualidade da decisão. E você decide usando ferramentas de comunicação. Se eu tenho ferramentas de comunicação mais sofisticadas, eu posso decidir de forma mais sofisticada. E o que é a decisão de forma mais sofisticada, Nepô? É a gente conseguir compartilhar cada vez mais as decisões. Quanto mais as decisões podem ser compartilhadas, mais eu tenho capacidade de lidar com a complexidade. E vice-versa. Quanto menos as decisões são compartilhadas, menos eu tenho capacidade de lidar com a complexidade. Como a espécie humana cresce demograficamente e vai aumentando a complexidade, de alguma forma começa a se ter uma demanda para usar o que eu estou chamando de estado da arte midiático administrativo. Quanto mais a gente vai sofisticando a mídia e a administração, a forma de tomada de decisão, melhor eu vou trabalhando com a complexidade demográfica e vice-versa. Mas isso não é obrigatório, é opcional. Tanto o uso da mídia quanto o uso do que ela permite que você possa fazer com esse novo modelo. Então, o que a gente está vendo aí com a chegada do digital? Com a chegada do digital, a gente tem uma nova mídia, a gente está vendo isso na pandemia, né? Uma nova mídia que permite a gente se comunicar, se informar, ter acesso a uma série de informações que a gente não tinha antes, etc, etc, etc. Né? E, além disso, a gente tem também a possibilidade, e a gente está vendo isso com a uberização e com a blockchainização, de tomar decisões de forma mais distribuída, o que permite lidar melhor com a complexidade. Isso vai fazendo com que pessoas, organizações, regiões, né, vão começando a virar zonas de atração, outras ficam no meio do caminho, são zonas neutras, e outras viram zonas de abandono. Porque as pessoas vão correr naturalmente para os lugares em que você lida melhor com a complexidade. Porque você tem uma qualidade de vida melhor, tanto do ponto de vista de sobrevivência, quanto do ponto de vista da existência, que é a personalização. Então, a gente fez uma discussão aqui na escola, né, que as pessoas falaram, não, mas a gente está determinando que o futuro vai ser assim. Eu já pensei assim. Eu dizia que a uberização seria uma coisa que todo mundo vai adotar, que todo mundo vai ser obrigado a adotar, etc. Papá. Há uma obrigação. Até o título do meu livro, né, por que estamos sendo obrigados a imitar as formigas, né, vai na direção dessa determinação. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Seria bom que se fizesse. Quem não fizer vai ter problema.
Mas não é assim que vai funcionar. O fato de você, para melhorar de vida, é mais ou menos dizer o seguinte: você precisa tomar um antibiótico para resolver aquele problema. Né? É uma obrigação para resolver aquele problema, mas você pode não adotar. Então, se você não adotar, você vai ter as consequências de não ter adotado. Claro que, e a gente vai ver isso também na Idade Média, quanto mais, né, resistente é um país às mudanças, tivemos logo no início da escrita, vários países, várias regiões do mundo proibiram a chegada da escrita, dizendo que a escrita era uma coisa que ia contra, né, o próprio conceito de Deus, que Deus tinha falado e não tinha escrito. Então eles proibiram a escrita. Como tem hoje países que resistem ao uso da internet, ou como tem pessoas e organizações que resistem ao uso de querer se abrir o máximo para a inovação em função das mudanças. Então essas resistências, né, dificultam a implantação do estado da arte midiático administrativo. E aí você paga, e aí você tem as consequências disso. Quais são as consequências? Você começa a ter problema, né, para lidar com a complexidade. Começa a ter problemas de sobrevivência e às vezes problemas, às vezes não, quase com certeza problemas de sobrevivência, ou parcialmente de sobrevivência, e principalmente de existência. Você não consegue personalizar, porque essa sofisticação permite mais personalização. Então isso aí tudo faz parte do avanço da discussão, né, do avanço das análises da antropologia da sobrevivência. A antropologia da sobrevivência é uma ciência que a gente criou para lidar com este novo fenômeno que é uma revolução midiática. As pessoas não estão tendo ferramentas adequadas para trabalhar com o digital. E a gente criou essa antropologia da sobrevivência, que permite enxergar esse tipo de coisa, na comparação histórica, na comparação de vários autores. E eu quero te convidar a fazer parte da nossa escola. Eu considero a melhor escola de futurismo do Brasil. Estou aí desafiando qualquer um a dizer que existe outra melhor que a nossa, né? Que permite que a gente consiga enxergar o que está acontecendo de forma bem eficaz. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois, quero ser bimodal.